Vamos para a palavra do Senhor. Pode estar assentado mesmo. Quero ler apenas 3 versículos da palavra do nosso Deus, que se encontra lá no livro do Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 2, e o versículo 1, 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 2, e o versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, ouço o barulho de Bíblia, de folhas de Bíblia, isso é bonito, sinal que você trouxe a sua Bíblia, isso é muito bom, aleluia. Deuteronômio, capítulo 2, o versículo 1 e 2 e 3 diz assim: Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Repita comigo: e por muitos anos caminhamos em redor dos montes. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. Repita comigo: agora vão para o norte. Amém? Irmãos, essa palavra o Senhor tem colocado em meu coração, e eu tenho refletido muito acerca do texto, da palavra do Senhor, e essa palavra, ela sempre me chama a atenção, porque nós estamos no momento em que o povo, o próprio Deus é muito claro em dizer que eles estão rodeando a montanha faz muito tempo. E eu olho para as nossas vidas, muitas das vezes não é diferente. Todos nós sabemos que da saída do Egito, a terra prometida, Canaã, nós sabemos que em linha reta dá em média de 15 dias, em condições naturais, em linha reta. Em condições naturais, com uma população tão grande, com tantas pessoas, mais ou menos aproximadamente 3 milhões de pessoas, eles levariam talvez 40 dias para chegar na terra prometida. Mas a Bíblia é muito clara que eles agora estão indo e eles chegam próximo, mas eles começam a dar volta ao redor da montanha. O próprio Deus, ele chega a dizer isso. E nós entendemos o porquê que muitas das vezes o povo começou a peregrinar tanto tempo pelo deserto. Como continuou peregrinando tantos anos, porque todos nós sabemos, eu creio, eu não tenho dúvida disso, que isso é conhecimento de todos nós, por conta da incredulidade, por conta da dureza, por conta de estarem blasfemando. A todo tempo o povo estava murmurando sobre algo e alguma coisa. E eu olho para a vida cristã, irmãos, eu olho para a vida cristã, eu vejo que muitas das vezes, muitos crentes, às vezes nós conhecemos muitas pessoas, às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas por muito tempo as pessoas, elas ficam rodeando montanhas. Eles não conseguem deslanchar na sua vida com Deus, caminhada. É sempre o mesmo problema, sempre o mesmo pecado, sempre a mesma dificuldade, é sempre a mesma lamentação, é sempre a mesma lamúria, é sempre a mesma situação. E eles estão rodeando a montanha. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, ele chega a dizer que se nós tivéssemos fé, nós estaríamos dizendo aos montes para eles saírem dali e se precipitarem ao mar. Todos nós sabemos, irmãos, que montanhas, ela representa obstáculo em nossas vidas. Montanhas representam dificuldade em nossas vidas. E Deus agora, ele se apresenta ao povo e ele começa a dizer: olha, pare de rodear as montanhas. É o próprio Deus que está dizendo: olha, há muito tempo vocês estão rodeando a montanha. É hora de avançar, é hora de ir para a terra, para o lugar aonde eu estou prometendo para vocês. Vocês estão caminhando há muito tempo. E há pessoas, há cristãos que há muito tempo na sua vida de fé com Deus começa a rodear montanhas e não sai daquilo. Eu sempre digo que há muitos cristãos que diariamente tem que estar orando a Deus e pedindo, e às vezes chega até a dizer: ah, Senhor, estou até com vergonha, porque novamente eu cometi o mesmo pecado. É o mesmo pecado, é a mesma situação, não consegue deslanchar. Mas o Senhor Jesus, ele nos chamou
para desfrutarmos do melhor dele aqui nessa face da terra. O Senhor Jesus, ele disse que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si. A Bíblia Sagrada nos conta, lá no livro de Gênesis, nos conta a história do nosso patriarca Abraão. E em Gênesis 12, quando o capítulo 11 termina com a morte do seu pai, e lá nas terras de Arã, Deus fala para Abraão, né, caminhar, onde Deus se apresenta a Abraão, e Deus vai falando para Abraão ainda: Abraão, sê tu uma bênção, sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E Abraão então obedece, Abraão então atende o chamado de Deus, e ele vai na sua caminhada. Seu sobrinho cresce, seu sobrinho fica próspero, Abraão fica mais próspero ainda. Agora chega o momento do conflito, e agora eles têm que se separar do teu sobrinho, e vai seguindo a vida de Abraão. Mas é interessante, se não me falha a memória, lá no capítulo 17, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, Abraão. Pare de ficar cometendo os mesmos erros. É hora de você ser uma bênção. E Deus fala conosco nessa noite. É tempo de nós sermos bênção. É tempo de nós vencermos as nossas montanhas. É tempo de nós vencermos os nossos obstáculos. Porque o próprio Jesus prometeu: se tiveres fé, você dirá a esse monte, você olhará para esse problema, irá dizer: sai daqui, se lança ao mar, se precipita ao mar. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos deu autoridade, porque Ele já nos deu a vitória. Hoje nós estamos aqui para celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que um dia, há 2000 anos atrás, foi vertido aqui na terra, aonde o corpo de Jesus foi rasgado, aonde o corpo de Jesus foi dilacerado. Sabe por quê? Por amor, porque Ele te ama, e porque Ele me ama também. E agora, por nos amar, a leitura de hoje foi o próprio Senhor Jesus, depois que ressuscitou, Ele se apresenta aos seus, em especial a Tomé, dizendo assim: Tomé, chega de incredulidade, chega, Tomé, você precisa disso, então está aqui, é isso que Deus está dizendo para Tomé. Você precisa disso, então, Tomé, você precisa ver as minhas mãos, você precisa ver o meu lado, então veja, mas pare de ser incrédulo. A leitura oficial de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, vimos a um culto, participamos de outro culto, e às vezes nós cometemos nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. É tempo de avançarmos. O próprio Deus fala: é tempo de ir para o norte. O norte, sabe o que representa? O caminho da bênção, o lugar aonde Deus vai nos abençoar. Mas pare de rodear as montanhas. Irmãos, todos nós sabemos que nós queremos ir para a eternidade. O céu dos céus é o nosso lugar, aonde o Senhor, Ele está preparou uma cidade muito especial para que nós pudéssemos habitar. Então entenda uma verdade: se você é um cidadão dos céus, a nossa maneira de vivermos aqui na terra, sabe como é, irmãos? Com os pés aqui na terra, mas com o coração na eternidade. E quando o meu coração está na eternidade, eu vou vencendo os obstáculos, eu vou vencendo as montanhas, eu vou vencendo os montes. Por quê? Porque Ele me prometeu, Ele disse que me daria a vitória. Até quando vamos continuar tendo o mesmo perfil? Até quando vamos continuar agindo da mesma forma? Até quando vamos continuar cometendo o mesmo erro? Entenda uma verdade: o deserto não é o lugar de habitarmos. O deserto, Deus não fez o deserto para você morar, para você levantar as suas casas e ficar lá, não. É tempo de avançar para o norte, é tempo de ir para o lugar aonde Deus prometeu. Lucas 9, a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos disse que aquele que coloca a mão no arado, a Bíblia diz que não pode olhar para trás. Colocar a mão no arado não é tão somente você vir e ser consagrado ao ministério da igreja, ao diaconato, presbitério, pastor, não. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, se tornou discípulo, você colocou a mão no arado e você não pode olhar para trás. Você tem que avançar. E o norte é o lugar aonde o Senhor quer nos levar.
É para lá que o Senhor quer nos levar para derramar das suas bênçãos sobre nós. Você abraçou a causa do Evangelho quando um dia entregou a tua vida ao Senhor Jesus, quando você renunciou à sua própria natureza. Então pare de ficar rodeando as montanhas, pare de ficar alimentando aqueles pecados mais secretos, que muitas das vezes estão escondidos dentro de nós. Aqueles pecados onde nem o nosso cônjuge conhece, nem os nossos pais sabem, mas apenas um Deus eterno, Ele conhece todas as coisas. Às vezes nós ficamos andando em círculo em nossas vidas. A vida de muitos cristãos gira assim, vai girando, girando e não sai. Ano após ano, é a mesma coisa. É só você olhar um pouquinho para trás. Nós entramos no mês de agosto. E quando foi que você terminou o ano de 2016 para o ano de 2017? O que você prometeu que faria esse ano, mas que até agora não fez? Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: pare de rodear as montanhas, pare de andar em círculo, busque o que você prometeu há 6 meses atrás, e disse que faria esse ano de 2017, e você vai fazer em nome de Jesus. Pare de ficar aceitando as mentiras, dizendo que quando você vai ler a Bíblia, te dá sono, quando você vai orar, te dá sono. Pare em nome de Jesus. Mas na frente da televisão fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas assistindo um filme que você o considera como bom, como bem, um belo filme, e às vezes fica ali. Pare de ficar cometendo os mesmos erros. O próprio Deus, você tem noção disso? O próprio Deus se apresentou ao povo e disse assim: olha, vocês estão rodeando a montanha, comece a avançar, vão para o norte, chega de rodear as montanhas. E Deus me usa nessa noite como autoridade espiritual, como profeta de Deus, para dizer para você da parte dos céus, da parte de Deus, para dizer o seguinte: pare de andar em círculo. Sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor vai fazer aqui em nosso meio. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 13, e o verso de número 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e agia como menino, não é assim? Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então pare de ser um menino na fé. Comece agora a receber um alimento. Essa igreja, ela tem um compromisso com a verdade. Essa igreja tem um compromisso com a palavra. E nós, graças a Deus, somos muito bem ensinados de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem nos corrigido também. Eu sempre digo isso. A palavra de Deus, irmãos, antes de cortar aí, ela corta aqui. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical lá, a irmã que foi ministrar, ela disse assim: irmãos, eu estou constrangido até agora para ministrar essa lição, porque eu fui confrontada muito essa semana. Eu fui confrontada. Então, se teve uma pessoa que recebeu muito da parte de Deus a lição de hoje, ela dizendo: sou eu. Sabe por quê? Porque assim é a palavra. Isso que é lindo. Então o Senhor está dizendo para nós: pare de andar em círculos, pare de rodear as montanhas, né? Comece a ter uma atitude. O povo, quando sai do Egito, eles começaram a desobedecer a Deus, eles se tornaram incrédulos, irmãos. Por isso que eles andaram tanto tempo pelo deserto, olhando as mesmas paisagens. Por quê? Porque não deixava a incredulidade, porque não deixava a murmuração. Pastor Josué aqui já falou várias vezes, falou lá em Baiçara também, às vezes quando ele fez o jejum de murmurar na casa dele, né pastor André? Como ele disse, para um pouquinho, aprendi com ele, tá? Ficou assim na casa dele. Pode continuar, meu querido, obrigado. Aplauda o Senhor Jesus para a vida do pastor Josué, amém? Pela pastora Andréia também. É assim, irmãos. Mas o povo tem noção, quando Deus opera o grande milagre de abrir o mar, eles atravessam o mar, né? Eu sempre falo isso,
E eu fico refletindo, falo, meu Deus, às vezes nós achamos que somos diferentes deles. Interessante que nós achamos que nós somos diferentes, achamos assim, mas ou o povo incrédulo, ou o povo murmurador, não é verdade? Eu já falei, irmãos, o povo terrível é esse, porque, irmãos, você vê o milagre, você vê o mar se abrindo, você atravessa em terra seca, aí você olha para trás, o que estava seco não está mais, porque agora, quando vem o exército de Faraó, eles começam a atolar e começam a ficar presos ali. Mas um pouquinho antes o povo passou na terra seca, agora não está mais. E de repente eles olham e o Senhor disse, olha, olhem para o exército, porque nunca mais vocês irão ver o exército de Faraó. E eles morrem, é destruído o exército. E aí eu sempre penso assim, por isso nós falamos que esse povo era incrédulo demais, misericórdia, esse povo era terrível. Eu não sou igual a eles não, porque 3 dias depois em que eles vivem um obstáculo, e eles começam a murmurar, Moisés, lá no Egito, 3 dias depois, Moisés, porque lá no Egito, nós tínhamos cebola para comer, nós tínhamos alimento, agora Moisés, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Irmãos, 3 dias depois, hoje é domingo, quarta-feira, eles começaram a murmurar, é muito sério, mas o povinho murmurador, né, irmãos? O povinho terrível é esse. Nós não somos iguais a eles, não. Imagina se nós somos iguais a ele. Aí chega quinta-feira no culto, eu não vou no culto não, porque essa semana, misericórdia, foi terrível para mim essa semana. Para que eu vou no culto quinta-feira? Para que eu vou lá orar? Eu estou cansada de orar, eu estou cansado, porque eu estou fazendo, aí nós falamos isso, né, irmãos? Porque eu, pastor, eu estou fazendo tudo certinho. Tudo certinho, pastor. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou dizimando, pastor. Aí muitos até falam, eu estou dizimando, pastor. Eu estou fazendo tudo certinho, então, pastor, eu vou ficar aqui mesmo, quietinho, não quero fazer mais nada. E nós somos diferentes do povo que saiu do Egito. Muito diferente nós somos dele. Porque 2, 3 dias depois, nós começamos a questionar a autoridade. Entenda uma verdade, irmãos. Incredulidade é o oposto da fé. Na verdade, sabe o que é incredulidade? Por que o povo pereceu tanto tempo? E os de 20 anos para cima, à exceção de Josué e Caleb, morreu tudo no deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque a incredulidade, você está dizendo que Deus, Ele pode ter até poder, mas para solucionar o teu problema, Ele não tem esse poder. É isso que você está dizendo quando você está incrédulo à manifestação de Deus na tua vida. Então a ordem de Deus para as nossas vidas de hoje é: pare de andar em círculo. E Deus pergunta para nós, o Senhor pergunta para mim, pergunta para você: há quanto tempo você está cometendo o mesmo erro? Há quanto tempo você está andando em círculo? Há quanto tempo? Mas hoje é o dia aonde o Senhor nos convida a estarmos ceando com Ele, mas o dia aonde será mudada a nossa vida. Por quê? Porque a palavra está sendo enxertada no teu coração. Muitos estão andando assim na sua vida, na vida espiritual, também nos seus estudos, não sabe o que quer. Na vida profissional, vai buscando, anda em círculo, nada dá certo. Eu estive pregando domingo passado em Três Lagoas, e lá conversando com uma pessoa muito querida, e ele mesmo olhou para mim, ele disse assim para mim: pastor, eu estou cansado, eu hoje era para estar bem, mas eu fui mecânico de caminhão, de carro, depois eu fui mecânico de injeção eletrônica, depois eu fui ser mecânico de máquinas pesadas, depois eu fui não sei o que, soldador não sei o que, e eu fui fazendo, e hoje eu já estou com 40 anos, pastor. Eu falei: e agora? Não, agora eu estou trabalhando com empilhadeira, então agora estou certo. Eu falei: amém. Mas na vida de muitos está assim, irmão, na sua vida profissional também. E a ordem de Deus para nossas vidas no dia de hoje é: pare de andar em círculo. Por quê? Porque Ele está nos dando um direcionamento. E Ele decretou uma ordem: pare de rodear as montanhas. Deixe para trás os velhos hábitos, deixe para trás as velhas manias, deixe para trás aquilo que tem te impedido de buscar o Senhor, de acreditar em Deus, entende? Aquilo que tem talvez te amarrado, aquilo que talvez está te aprisionando. Em nome de Jesus, tome atitude.
tome atitude. Eu tenho aprendido muito esses dias com meu irmão, o pastor Oswaldo, mas muito mesmo, irmãos, muito, mas muito eu tenho aprendido com ele, porque o tempo todo do processo de avaliação, ele recebe, e o pastor Oswaldo tem um jeitão dele, ele não deixou ninguém, enquanto ele estava fazendo os exames lá em Barretos, ele não deixou ninguém, e um dia discutiu feio com meu irmão lá, dizendo, você não vai, estava tudo certo, lugar no ônibus, tudo certo, ele falou, você não vai, eu vou sozinho, um tempo meu, ele dizia. E agora você imagina, você ter que enfrentar uma cirurgia, aonde o médico te fala, porque ele falou isso depois, antes do meu irmão fazer a cirurgia, falou para nós, aonde o médico diz assim, olha, você está ciente de que você pode morrer na cirurgia? Você está ciente que você pode ficar paralítico na cirurgia? Você está ciente de que você pode ficar, o teu lado direito pode ficar paralisado e nunca mais você voltar a ter movimento? Você pode ficar cego na cirurgia, você pode ficar sem fala na cirurgia, você pode perder a sua fala, tudo pode acontecer nessa cirurgia, mas tudo também pode dar certo. Sabe o que ele olhou e pegou? Tudo pode dar certo. E em momento algum, eu não vi o pastor Oswaldo chorando. A própria esposa dele falou assim, eu nunca vi o meu esposo chorando. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha duas escolhas a fazer. Ou ele andava, ia para a igreja, aquela carinha de melancólica, o que foi, pastor? Tudo pode acontecer de ruim para mim. Mas ele se apegou numa verdade. Se tudo pode acontecer também eu sair bem, então é o meu Deus que vai dar essa sentença na minha vida. E para nós também não foi fácil. Agora imagine ele após a cirurgia ficar 3 dias sem falar. Qual era a mensagem de Satanás para nós? Ele perdeu a fala, ele não vai falar, ele não vai falar. Mas quantas das vezes, desde o dia da cirurgia, nós nos reunimos e profetizamos lá irmãos, lá é onde se aprende. Se ninguém foi num lugar desse, e você estiver enfrentando muitos problemas aí, está rodeando montanha, vai para Barretos, vai lá, fica lá, vai ter comida para você lá, tem almoço de graça, tem pão lá, tem café, fome você não passa não, pode ir para lá, chega lá, que aí você vai aprender o que é a vida. Você vai aprender a valorizar o que realmente Deus tem te dado. Você vai aprender a valorizar o que é estar na igreja, o que é honrar a esse Deus. Você vai aprender. Sabe por quê, irmãos? Ali é um outro mundo que muitos não conhecem. É um mundo que muitos não conhecem. Mas é um mundo de amor, é um mundo de companheirismo, é um mundo de misericórdia, é um mundo de um chorando com o outro. Eu lembro que nós estávamos lá, esperando poder entrar na UTI, de repente sai um homem chorando, e de repente nós estávamos lá tentando conversar, e ele falou, acabou de perder meu pai. Abraçamos ele ali, e começamos a orar, Senhor, conforta o coração. É algo lindo, irmãos, é algo que realmente é uma coinonia que o povo vive ali. Você nunca viu ninguém, você nunca conheceu ninguém, mas você aprende a amá-los. Você aprende a amá-los. E nós muitas das vezes ficamos rodeando montanhas com os nossos pecados, com as nossas manias e com as nossas murmurações. Mas a ordem de Deus, para nós concluirmos aqui nessa noite, estamos ministrando a ceia. A ordem de Deus é: tome o rumo do norte. É lindo, irmãos, porque o próprio Deus é quem fala. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? O Espírito Santo está dando direcionamento para cada um de nós que aqui estamos. Ouça, obedeça a voz do Espírito Santo. Quando Abraão, ele chama o teu sobrinho e diz, olha, escolhe um caminho, porque Abraão tinha convicção. A bênção não estava no lugar, mas a bênção estava nele. Irmãos, a bênção está sobre você, irmão. A bênção está sobre a tua vida. Pode entulhar os poços, o lugar pode ser, não ter vida, mas se você colocar a planta dos teus pés ali, e você colocar as tuas mãos, há uma unção profética de Deus sobre a tua vida, e vai começar a ter vida, vai começar a ter vida, vai começar a ter vida. Por quê? Porque se atentamente ouvires a voz do Senhor. Irmãos, tem
um DVD, tem na internet também, um documentário sobre as Ilhas Fiji. Irmãos, era um lugar onde não havia vida, porque as gangues tomaram conta do país, destruíram tudo, mas Deus começou a levantar um exércitozinho bem pequenininho. Irmãos, eu e você somos sal nessa terra, eu e você somos luz deste mundo. Então entenda uma coisa, sobre a tua fala há uma unção profética de Deus. Comece a profetizar aonde não há vida, que vai começar a haver vida. Comece a profetizar. Pare de ficar amaldiçoando o lugar onde Deus está te abençoando. Pare de ficar murmurando contra o lugar que Deus está te abençoando. Se é aqui que você, irmãos, está, é aqui que Deus vai te abençoar. Porque o tempo que chegar para você tirar aqui, Deus é quem vai te dar o direcionamento. É para sair. Mas enquanto isso, abençoa o lugar onde você está. Abençoa a tua casa. Ainda talvez que tudo pareça contrário. Porque lá nas Ilhas Fiji, um grupo pequeno de profetas de Deus começou a profetizar, começaram a buscar ao Senhor. Irmãos, aonde não havia vida, quando eles fizeram um ato profético pedindo perdão, porque há tantos anos atrás um missionário da Alemanha foi morto pelo pajé da época, matou ele. E eles então chamaram os parentes lá da geração do missionário que morreu lá, e eles então fizeram um culto de ação de graça, e eles então pediram perdão a eles, né, diante de Deus, fizeram um culto de celebração. Sabe o que aconteceu, irmãos? É muito lindo o vídeo que mostra, porque começa a vir cardumes de peixe entrando aonde não havia vida, começou a haver vida. E eu quero hoje, como instrumento de Deus, profetizar vida sobre a tua vida, profetizar a bênção de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família. Aonde está havendo murmuração, em nome de Jesus, não vai haver mais. Talvez você não está tentando, não consegue vencer a leitura da palavra, parece que a tua mente trava. Em nome de Jesus, a tua mente agora seja purificada, santificada, em o nome de Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, é para Ele, aplaude a Ele.